Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui na presença do nosso Senhor para estarmos apresentando mais uma lição deste segundo trimestre, onde nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E devido à pandemia, a lição está datada para o dia 6 de junho de 2021. Estaremos estudando nesta quarta-feira o ministério de mestre ou doutor. Este áudio da nossa lição se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 6 e o versículo 7, que nos diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A nossa verdade prática, ela nos ensina que os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. O ponto central da nossa lição, ele nos diz que o dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo. A nossa lição, ela vem com a leitura diária para estar meditando diariamente. Segunda-feira, Atos, capítulo 13, versículo 1, doutores na igreja. Terça-feira, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29. Nem todos são doutores. Quarta-feira, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. Doutores sem entendimento. Quinta-feira, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. Falsos doutores. Sexta-feira, Tiago, capítulo 3, versículo 1. A responsabilidade do mestre. E no sábado, Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25. Jesus, o mestre por excelência. A nossa lição também vem com o objetivo geral, é retratar a missão do ministério de mestre. Também tem os objetivos específicos, que está relacionado a cada ponto, a cada tópico da nossa lição. O 1 é apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. O 2 é identificar a ordem de Jesus para os seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. O 3 é apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja. A nossa lição, ela também vem com hinos sugeridos para estarmos louvando ao nosso Senhor. O hino 141, o hino 258 e o hino 429 da nossa harpa cristã. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e o versículo 29. Também no livro de Atos, capítulo 13, no versículo 1. Também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6 e o versículo 7. E na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1.
que nos diz o seguinte, Mateus, capítulo 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirineu, Imagem e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos capítulo 12, 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Glória a Deus. A nossa lição de número 10, ela está dividida em introdução, tópicos, junto com os seus subtópicos e a conclusão. A introdução da nossa lição nos diz que o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Culturas, teologias, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 7, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Glória a Deus. Tópico 1 da nossa lição. Jesus, o Mestre por excelência. O tópico 1 da nossa lição ele está dividido em 3 subtópicos. Subtópico 1, o Mestre da Galileia. Subtópico 2, o Mestre Divino. E subtópico 3, o Mestre da Humildade. Tópico 2 da nossa lição. O ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século. O tópico 2 também está dividido em 3 subtópicos. Subtópico 1, uma ordem de Jesus. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Subtópico 3, ensinamento persistente. Tópico 3 da nossa lição. A importância do dom ministerial de mestre. O tópico 3 também está dividido em 3 subtópicos. Subtópico 1, uma necessidade urgente da igreja. Subtópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. E subtópico 3, requisitos necessários ao mestre. Glória a Deus. E por fim, a nossa conclusão, que nos diz o seguinte: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar? Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Está lá em Atos 17, 15 ao 34. E Tito, capítulo 1,
Versículo 12. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15. Amém. Eu convido a você, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, meu irmão em Cristo que ainda não frequentam a EBD, devido a essa pandemia, os cultos não estão sendo aos domingos, mas foram antecipados para quarta-feira, das 18 horas às 20 horas. Venha aprender mais da Palavra de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar ainda mais. Amém. Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor espera pelos filhos seus. Durante a semana estudo a lição. Aos domingos sou o primeiro a chegar. Quero aprender mais, ouço com atenção. A Igreja Unida está em oração. Professor presente, vamos estudar. A minha classe é pontual, atenciosa e exemplar. Responde certo o questionário e a oferta sempre tem pra dar. Venha você participar também, tenha certeza que vai ser legal. Qualquer pessoa será bem-vinda à nossa escola dominical.